Meus irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui com a graça e permissão de Deus para mais uma aula da Escola Dominical. Nessa feita estamos com na terceira lição já, da nossa revista nova, do nosso segundo trimestre, estudando os valores do reino de Deus, o sermão, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Já passamos pela lição 1 e 2, agora a lição 3, lições muito importantes para a nossa vida, e esperamos que você possa acompanhar juntamente conosco, possamos aprender cada vez mais a palavra do Senhor, aqui na nossa igreja, Assembleia de Deus em Rio Claro, Ministério do Belém, nosso pastor-presidente, pastor Sisac Valadares. Deus te abençoe, que você possa nos acompanhar e possamos estudar essa importante lição para a nossa vida. Para alguns ela é um paradigma, comparação da lei com Jesus. Alguns acham que não tem nada a ver, uma coisa com a outra. E vamos ver hoje, essa lição é importantíssima para nós, esclarecedora, abrangente, que vai nos instruir, nos ensinar dessa relação, da lei de Moisés e agora com Jesus, essa comparação. E estudando o Sermão do Monte. Já passamos na lição 1, que fez uma introdução com relação a esse assunto, e agora a gente vai seguindo durante todo esse trimestre, vamos vendo o que esse sermão trouxe para nós, as mensagens que Jesus trouxe. E é interessante que o Sermão do Monte, a gente esquece muitas vezes, que ele é um sermão que o próprio Jesus ensinou, ele é o maior sermão de Jesus. Os pregadores às vezes ocupam com tantas outras mensagens, e o Sermão do Monte acaba ficando para trás, sendo esquecido. Mas graças a Deus que temos essa lição, esse trimestre, para estudar o Sermão do Monte, que importantíssimo, meus irmãos, importantíssimo. A gente para pensar assim que é o momento que Jesus tirou para ensinar aos discípulos, Ele separou um momento para ensinar, Ele mesmo passando a mensagem. Jesus, o Criador, a exata expressão de Deus, o Deus Todo-Poderoso encarnou, e Ele tira um momento, para fazer um ensino aos discípulos, Isso é o Sermão do Monte. Então deve ser muito valorizado por todos nós, porque é o próprio Jesus ensinando. É o próprio Jesus ensinando. O próprio Jesus parou, tirou um tempinho para ensinar aos discípulos a mensagem do reino, do reino dos céus, do reino de Deus. Então nós vamos ver no Sermão do Monte o que é preciso, o que o discípulo tem que ter para fazer parte do reino. Ou aquele que nasceu de novo e está inserido nesse reino espiritual, o reino de Deus, ou o reino dos céus, as palavras são sinônimas. O que essa pessoa do reino precisa ter? E quando nós pensamos em reino, tem que ter um rei, que é Jesus, e também tem as normas, as regras desse reino. E é isso que Jesus traz no Sermão do Monte. Então nós não podemos menosprezar as mensagens do Sermão do Monte, e Jesus fala que não pode menosprezar o menor dos mandamentos do que ele tem falado aqui. Então nós vamos ver durante esse trimestre aqui qual o comportamento, como é a vida daquele que serve a Jesus e está inserido no reino de Cristo. Então nós vamos passar por isso, e na lição 1 falamos do que é o Sermão do Monte. A lição 2 já veio falando do sal e a luz, o comportamento, a influência da pessoa que está inserida nesse reino. E agora Jesus ele parte para um ponto que é quase que uma introdução para o restante, porque ele faz aqui, ele lembra do passado e traz agora para o presente, para ele poder ensinar as suas mensagens. Então é uma lição assim muito importante. Eu peço a graça a Deus, tenho orado, pedindo a misericórdia a Deus para poder trazer aos irmãos essa mensagem, assim como eu entendi, que eu possa passar aos irmãos, para que todos possamos entender e ter clareza com relação a esse assunto. Então, nosso título é Jesus, o discípulo e a lei. Vamos ver a relação de Jesus e a lei, e também ver a relação do discípulo, nós, e a lei também. O nosso textuário, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça, e ali eu sublinhei a palavra justiça, porque ela é fundamental, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Escribas e fariseus eram os mestres da lei. Os fariseus, eles
queriam viver retamente a lei e acrescentaram muitas outras mandamentos baseadas na lei, né? Então eles deixaram mais pesado a lei, mais difícil a lei, e eles se achavam os donos da verdade, né? Muito justos com a sua justiça própria, né? Justiça própria. E aí Jesus fala assim, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Né, os escribas, eles eram os escritores, os tradutores da lei, né, eles faziam a interpretação da lei. E aí a palavra justiça, ela está aqui, e aqui está no versículo 20, né, Mateus 5 e 20. Mateus 5 começa o Sermão da Montanha, no versículo 20 tem esse versículo aqui, que ele fala da justiça, né, que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Mas lá no versículo 6, Mateus 5 e 6, a palavra justiça já aparece. Diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então Jesus está dizendo aqui que aquele que faz parte do reino de Deus tem que ter fome e sede de justiça. Então a justiça, ela faz parte da nossa vida, temos que ser justos. Mateus 5, versículo 10, ele fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então aqueles que cumprirem a justiça do reino de Deus, eles serão perseguidos. Aí Jesus acrescenta, porque deles é o reino dos céus. Então a justiça desse reino, ela é importante e deve ser seguida, porque ele fala que bem-aventurados são os que têm fome daquela justiça, e aqueles que forem perseguidos por causa dessa justiça, terão o reino dos céus. E Jesus agora, no versículo 20, ele fala que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Senão, de modo nenhum, entrareis no reino dos céus. Então, o cumprimento da justiça, ele é importantíssimo. E aí eu peguei uma definição do que é justiça do dicionário Wycliffe. Wycliffe, ele bota, tem muitas variações na palavra grega e também no hebraico, mas eu peguei um trechinho que eu achei claro para trazer para a gente meditar e entender. Justiça, segundo Wycliffe, ele fala assim, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a justiça é um conceito de relacionamento. Então, percebam, ela é um conceito de relacionamento, e que aquele que é justo, quer dizer, aquele que tem a justiça, que está vivendo corretamente a justiça, tem correspondido às exigências que lhe forem impostas pelo relacionamento no qual está inserido. Né? Então, no caso nosso, é um relacionamento nosso com Deus. E Deus, ele nos coloca algumas ordens, alguns mandamentos. Né? Então, quando se cumpre esses mandamentos, é se tornado justo. Né? Então, a justiça, ela tem a ver com relacionamento. Né? Relacionamento. Aquele que é justo tem correspondido às exigências que lhes forem impostas pelo relacionamento no qual está inserido. No nosso caso, relacionamento com Deus, com a igreja, com a família. Né? Então, nós temos ali algumas ordens escritas e algumas ordens não escritas que nós cumprimos e estamos em justiça com aquele que nós temos o relacionamento. Pensando na definição da palavra justiça. A pessoa justa pratica o que é direito, justo ou necessário para sustentar relacionamentos harmoniosos dentro da família e da sua comunidade. Né? Então, a pessoa que é justa, ele cumpre aquelas normas. Né? Ele cumpre aqueles mandamentos para manter aquele relacionamento harmonioso, né? Entre as pessoas ali daquela sociedade, né? Comunidade ou família. Né? Isso é a justiça. Então, nós estamos inseridos num contexto no mundo, vivemos no mundo, porém, nós nascemos de novo e estamos vivendo no reino de Deus. E nós estamos num mundo que vive a sua maneira de viver, e nós precisamos atender à justiça do reino de Deus. Então, por isso que existe uma dificuldade, e é um contraponto. John Stott, ele tem um livro, que eu até vou citar depois algum trecho, o nome do livro é Contra a Cultura. Né? O Sermão do Monte é uma contracultura. O que é contracultura? Que vai contra a cultura. Né? O mundo tem a sua cultura, mas o Sermão do Monte nos traz o quê? Uma contracultura. Uma cultura que vai se chocar com essa do mundo. E aí que está a dificuldade em se cumprir. Né? E na lição 1, foi dito que para se cumprir os mandamentos, cumprir as mensagens de Jesus no Sermão do Monte, não é algo simples de ser feito. Só consegue cumprir aquele que nasceu de novo.
aquele que nasceu de novo, ele vai ter condições dadas por Deus para conseguir cumprir o sermão do monte. Então, a título de introdução, né, vamos ver aqui essa questão da justiça, né, que é a prática, né, do que é certo, do que é justo, daquilo que foi imposto, né, e aí se sustenta esse relacionamento. A verdade prática também tem a palavra justiça ali. Os seguidores de Jesus são chamados para viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida cristã. Aquilo que eu falei, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Então, se não nascer de novo, não consegue cumprir a justiça de Cristo. A justiça que o Sermão do Monte nos pede. Mas aí vamos ser salvos por cumprir a justiça. Não, a salvação ela é pela graça e é pela fé. Né? Não podemos, senão nós vamos nos tornar fariseus também. Né? Vamos nos tornar legalistas. E não é isso. Nós precisamos cumprir a justiça para ser salvo? Não, vamos cumprir por quê? Porque nós somos salvos. Então, o primeiro ponto é nascer de novo. Aceitou a Jesus, nasce de novo. Pela fé é justificado, assumimos a justiça de Cristo. E agora, porque nós nascemos de novo e temos a justiça de Cristo, nós temos condições de cumprir a justiça de Deus e estar inseridos no Sermão do Monte. Né? Não podemos colocar a lei, né, a prática da justiça em primeiro lugar. Ela é secundária. Primeiro é a fé em Cristo, é nascer de novo. Posteriormente, nós temos condições dadas por Deus para cumprir a justiça. Né? Então, nós não podemos ser legalistas, porque os fariseus, eles contaram, né, 350 mandamentos. Então, aquele que cumpria 348 era melhor do que cumpria 320 mandamentos. Então, eram legalistas, né? Queriam cumprir as ordenanças e os mandamentos. Não é isso. Nós cumprimos porque nós somos salvos e temos condições para isso mediante a graça de Jesus. Não podemos ser legalistas, e foi isso que Paulo combateu nas suas cartas, né? Principalmente na carta aos Gálatas. Né? Paulo combateu o legalismo, porque eles queriam voltar, de aceitar a Jesus, e queriam voltar às práticas da lei. Né? Isso não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus. E aproveitando a palavra reino de Deus aí, eu falei já que reino de Deus e reino dos céus são palavras sinônimas, né? Querem dizer a mesma coisa, não mudam. O que acontece? Mateus, ele escreveu para os judeus, né? E os judeus, eles evitam falar o nome de Deus. Né? Então, Mateus tem muito cuidado a não escrever reino de Deus, ele escreve reino dos céus. Né? Então, o reino dos céus, ele usa para não ofender ao judeu, né? Para não ter problema com o judeu. Então, ele tem muito cuidado ao escrever reino dos céus. Né? Então, é basicamente por isso. Né? Mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, são palavras sinônimas, é um cuidado que Mateus teve para não ofender ao judeu, porque ele não usa o nome de Deus em vão, né? Então, Mateus tem esse cuidado, tá bom? Então, reino dos céus e reino de Deus são palavras sinônimas, querem dizer a mesma coisa. Então, reino de Deus, eu coloquei esse slide aqui, condição inicial, para reafirmar aquilo que eu falei agora. João 3, versículo 3, ele fala assim, é a conversa de Jesus com Nicodemos. Em verdade, eu lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Né? Veja que João coloca reino de Deus. Né? Mateus, que ele usa mais o reino dos céus. Então, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a condição inicial é nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem condições da sequência. Né? Aí, João 3 e 5, a continuação da conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, o versículo 3 fala, não pode ver o reino de Deus. O versículo 5 não pode entrar no reino de Deus. Veja, a mensagem vem sendo crescente. Né? Então, a condição inicial é o quê? Nascer de novo. Se não nascer de novo, não cumpre a justiça, não nasce de novo, não é justificado pelo sangue de Jesus, por Cristo, não tem condições. Né? Então, a condição inicial é nascer de novo. Então, dito isso, vamos avançar e temos que ter isso em mente, meus irmãos, para a gente não cair no legalismo. Né? Vamos cumprir o Sermão do Monte à risca, vamos esforçar muito aqui, só que não pode se esquecer da salvação, que ela é pela graça e ela é em Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20 é a nossa leitura bíblica.
E sobre ela que vamos meditar essa mensagem da lição de hoje. Então, 5,17, ele fala assim: não cuideis que vim destruir a lei, Jesus falando, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Né? No hebraico, esse jota, né, é a menor letra do alfabeto hebraico, e o tio aqui, ele está traduzido para o nosso contexto, ele é a palavra é yod, né, é o menor símbolo, o menor sinal da escrita hebraica. Né? Ele é equivalente ao nosso português. As pessoas que trabalham com arte na escrita, né, faz um E assim e põe aquele tracinho para dar um destaquezinho na letra para ficar mais bonito. Né? É equivalente a isso. É um traçozinho numa letra. É esse tio aqui no hebraico. Então, para deixar claro para nós, é assim: até que o céu e a terra se passem, nem a menor letra ou o menor símbolo da lei se omitirá, né? Sem que tudo isso seja cumprido. Então, Jesus está fazendo referência às menores coisas que às vezes nem têm um significado. Esse símbolo aqui. Então, a menor letra e o menor símbolo não vão ser omitidos da lei, né? Sem que tudo seja cumprido. Então, Jesus dá importância a essas mínimas coisas. Ele dando reforço à lei, né? Ele fortalecendo aqui a lei. 19. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele que, porém, que os cumprirá e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Né? Então, aqui ele fala escribas e fariseus, porque eles diziam que eram muito justos por cumprirem a lei. Né? Mas no nosso caso, Jesus ele aprofundou a mensagem da lei. Né? Os escribas, eles fizeram algo assim, aumentaram horizontalmente, né, em quantidade, só que Jesus ele vem para aprofundar, né, ele aprofunda o sentido da lei, ele aprofunda o porquê da lei, o porquê seguir, né, ele vai trazer profundidade, né, que vem do coração, do amor. Depois eu vou mostrar aos irmãos aqui um livro que eu trouxe, da comparação, né, do que os escribas e fariseus interpretavam e do que Jesus interpretou. Nós vamos seguir aqui a nossa introdução. Nessa lição, estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja de seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a letra da lei e o Espírito. E, finalmente, analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte, podemos perceber com clareza que nosso Senhor não destruiu a lei nem o ensino dos profetas, mas cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus, Mateus 5,20. Então vamos ver aqui, porque muita gente pensa hoje que a lei foi abolida por Jesus, que não precisa mais da lei, e aqui falando da lei, é a lei de Moisés, né? Lá que Deus deu para ele, dos 10 mandamentos, e lembrando da lei, né? É o Pentateuco, né? É o Pentateuco que é chamado de lei. Vou mostrar já uma imagem aqui para ficar mais claro. Jesus cumpriu toda a lei, é o primeiro tópico da nossa lição. E o primeiro item, um compromisso com o passado. Porque esse primeiro tópico, vamos falar de Mateus 5,17, né, que diz assim: não pensem que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim revogar, mas vim cumprir. Né, vamos comentar sobre esse versículo, basicamente. Quando o nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo, ou não valorizar o passado, relativo aos ensinos da lei e dos profetas. E aí os irmãos, se for parar para pensar, Jesus é Deus, né? Ele na Trindade, né? Nós escrevemos na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Os três são um, né? Então Jesus participou, né, da lei, da entrega da lei. A lei veio de Deus. A lei veio de Deus. A lei não veio do inimigo. A lei veio de Deus. E vindo de Deus, ela é boa. Paulo fala, o mandamento é santo, justo e bom. A lei veio de Deus.
E Jesus não poderia vir agora aqui e desconstruir uma coisa que ele mesmo criou lá no início, né? Então Jesus, até porque toda a lei aponta para Jesus. Todo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, aponta para Jesus, né? Então não tem como ele desconstruir. Tudo se cumpriu nele, né? Então ele é um erro de alguns que pensam que a lei foi abolida, a lei foi esquecida, não precisa mais da lei. Precisa, né? Ela ainda é a palavra de Deus, né? O que Jesus fez foi o quê? Foi interpretar da maneira correta e aperfeiçoar essa lei, porque toda a lei se cumpriu em Jesus. Então a expressão não pensem revela exatamente isso, que ele não veio, vocês não imaginem que eu vim aqui para desconstruir a lei. Não veio para fazer isso. Jesus veio para trazer, para aperfeiçoar. E aqui eu trouxe para os irmãos uma imagem, essa aqui que eu espero que traga mais clareza aos irmãos. Por quê? Nós vimos essa imagem aqui na revista passada, né? Nós vimos lá na estrutura da Bíblia. Então, o nosso Novo Testamento, o nosso Velho Testamento, ele é organizado por assunto, né? O Pentateuco, livros históricos, poéticos, profetas maiores, menores, né? O livro do Antigo Testamento, ele é organizado dessa forma, dessa imagem aí. A lei, chamada de Torá. Então, quando Jesus falou aqui, ó, no versículo 17, ele fala assim, não pensem, cadê o versículo? Não pense que vem revogar a lei ou os profetas. Então ele está fazendo menção a isso daqui, a lei e os profetas. Quer dizer, todos esses livros aí, né? A Torá, né? Que tem lá aí, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Os profetas, chamados de Nebirim, né? Profetas anteriores, profetas posteriores, né? E os escritos, né? Todos os nossos livros da Bíblia estão aqui também, né? Só organizados de uma forma diferente. Nós vimos isso daqui na revista passada, né? Na lição sobre a estrutura da Bíblia, né? A estrutura, a organização mudou, mas os livros são os mesmos. Então Jesus estava fazendo referência a esse conteúdo aqui, né? Ele não vim mudar esse conteúdo, eu não vim mudar a lei, os profetas, não vim mudar essas mensagens aqui, não vim, né? Então é isso que ele estava dizendo com relação a esse conteúdo. O texto está aqui. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Né? Então, algumas pessoas, por que Jesus falou assim, vocês não pensem que eu vim revogar a lei? Não imaginem isso. Por que ele está falando isso? Porque alguns viam Jesus como um revolucionário. Alguém que veio para revolucionar, veio para mudar, que veio para transtornar tudo e trazer tudo novo e diferente. Né? Alguns pensavam que ele veio trazer uma nova doutrina. E aí, um texto para os irmãos verem, Marcos capítulo 1, versículo 27 e 28, é um exemplo. Diz assim, e todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, o que é isso? Uma nova doutrina, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então veja, as pessoas olhavam para Jesus e falavam assim, nossa, uma doutrina nova, que beleza, né? Mas não é isso. Né? E aí, versículo 28, e a fama de Jesus se espalhou depressa por todas as direções, por toda a região da Galileia. Então veja que as pessoas olhavam para Jesus e viam ali e falavam, nossa, mas doutrina nova. Mas não é uma doutrina nova. É que os fariseus e os escribas, eles ensinavam uma mensagem sem graça, sem a graça de Deus, somente com ordenanças, com mandamentos, com restrições. E vem Jesus com uma mensagem nova, viva, dinâmica, expulsando demônios, trazendo ensinamentos vivos, porque Ele é a própria palavra de Deus. E as pessoas viviam isso com uma admiração muito grande. Para que é isso? Uma doutrina nova. Não é? Então Jesus ele vem agora para explicar, para não pensem que eu vim revogar o que já está escrito. Não vim abolir o Antigo Testamento, eu vim cumprir. Né? Então é interessante esse ponto. É interessante esse ponto e temos que ter isso em mente. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso. Dispensação, meus irmãos, eu grifei ali, eu vou explicar já. Ele sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Jamais ousara ser um revolucionário, portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não foi. Né? Eles não vieram para destruir nada, muito pelo contrário. Né? Romanos 3,31, esse texto que está aí na sua tela, ele diz assim, anulamos então a lei por meio da fé, porque Paulo agora prega a salvação pela fé, pela graça.
Aí ele fala, anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Né? Então nós vamos ver lá no terceiro tópico esse ponto, que a gente vem confirmando a lei através da fé em Jesus, pela graça de Jesus. Né? Então, graças a Deus por isso. Aqui, dispensação, são períodos de tempo. Né? A nossa igreja, ela é dispensacionalista. Nós cremos nas dispensações de Deus, né? Dispensacionalista nós somos. E a referência que o nosso escritor coloca aqui, ele fala, ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação. A antiga dispensação era a dispensação da lei. E aqui eu botei uma definição também, para deixar claro aos irmãos, isso aqui é um assunto bastante extenso, meus irmãos. Existem livros e livros falando de dispensação. Né? Os irmãos que querem se aprofundar podem pesquisar, que tem bastante assunto sobre isso. Então, segundo o dicionário teológico do pastor Cláudio Norte Correia de Andrade, ele fala o seguinte: dispensação é um período de tempo no qual Deus se revela de modo distinto e particular ao ser humano. Né? Então, são períodos de tempo. E aí, nós vamos ver aqui, o dicionário Wycliffe, ele acrescenta, ele põe assim, que muitos teólogos dispensacionalistas chegam à conclusão de que são 7 dispensações. São 7 dispensações. Então, são essas aqui. A primeira, da inocência, da criação até a queda. A segunda, da consciência, que é da queda até Noé. A terceira, do governo humano, que é de Noé a Abraão. A quarta, da promessa, ou patriarcal, que é de Abraão até Moisés, o período dos patriarcas. A quinta, que é de Moisés a Cristo. Então, é essa aqui que está fazendo referência. Né? Jesus está fazendo referência da dispensação anterior, que é o quê? Que é a lei de Moisés a Cristo, onde Moisés recebeu a lei de Deus. Né? Depois vem os livros históricos, os profetas que buscavam trazer ao povo para a lei de Deus. Né? E agora estamos vivendo a sexta dispensação, que é da graça, que é da morte de Cristo à sua segunda vinda. Né? Então, que é o arrebatamento da igreja. Então, é a parte que a segunda vinda de Cristo, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, o arrebatamento, e a segunda parte, lá na Batalha do Armagedon, antes de implantar o milênio. E a sétima é o reino milenial de Cristo, né, que é chamada dispensação do reino. Então, são 7 dispensações que tem aqui, só para deixar os irmãos um pouco mais claro aos irmãos. Né? Então, ele faz referência à dispensação da lei, onde vigorava a lei de Moisés. Né? Então, agora estamos na dispensação da graça, né? Dispensações diferentes, são períodos de tempo diferentes que traz uma evolução, meus irmãos. É uma evolução na palavra certa, uma progressão. Né? Porque a revelação de Deus ela é progressiva, ela vem progredindo e nós estamos, porque Hebreus fala, né, que as coisas passaram eram sombras, né, do que Jesus fez. Então tudo se cumpre em Jesus, tudo era sombra, eram tipos de Cristo, né, e agora tudo se cumpre em Jesus. Né? Então era a dispensação da lei. Então nós somos, a nossa igreja, a nossa teologia ela é dispensacionalista. Tá bom? Segundo ponto, segundo subtópico, Jesus não veio destruir a lei, ainda falando sobre esse ponto da correlação de Jesus e a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. Tradição, eu coloquei ali, porque muitos escribas e fariseus, eles criam muito nas tradições. Então, eles tinham a mensagem da palavra de Deus, dada por Moisés, porém, haviam tradições orais, tradições escritas, né? E aí eles criam muito nisso. Né? João 5,18 diz assim: por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então aqui Jesus ele descumpriu o sábado na visão dos judeus, né? Dos fariseus. E aí, ele descumpriu essa mensagem, esse ensinamento que eles traziam com relação ao sábado. E a tradição é algo complicado, porque eles aumentaram a lei, eles esticaram a lei, colocaram mais mandamentos
na lei, né? Isso tornou um problema porque já era difícil de se cumprir, e aí ficou pior, porque eles aumentaram o peso sobre o povo e eles mesmos não seguiam. Então existia a Mishnah. O que é Mishnah? É a interpretação da Torá, interpretação da lei, né? Então eles interpretaram a lei, isso era chamado de Mishnah, né? Que era um comentário oral, e agora existe o registro escrito disso. E eles aumentaram as ordenanças, os mandamentos. Eu trouxe um livro aqui para mostrar aos irmãos. Esse aqui, ó, Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento. E ele traz algo aqui, uma parte dessa Mishnah, que mostra o quanto que eles acrescentaram ao sábado, né? Jesus fala que o sábado foi feito, né, para o descanso do homem, para que o homem adore a Deus, né? Só que eles impuseram muitas coisas no sábado. Então veja, o que esse livro aqui diz. O Mishnah é um importante código de leis em 6 partes, que tem a intenção de regulamentar a vida diária e a adoração do povo judeu. Então a Mishnah é a interpretação da lei, da Torá, né? E aqui eles têm a intenção de regulamentar a vida diária e a adoração do povo judeu. Está na forma de declarações de rabinos do século I e II depois de Cristo, e reflete a perspectiva dos mestres da lei na época de Jesus. As citações a seguir representam algumas das muitas intensas discussões sobre o sábado e sua observância. Então, os irmãos, vejam aqui as proibições com relação ao sábado, né, que era para servir a Deus, né, que era para o homem descansar. Então, olha o nível que eles colocam, meus irmãos, na Mishnah. Uma mulher não deve sair com uma agulha, com um furo, com um anel que tenha um selo, com um broche de caracol, com uma caixa de temperos, ou um frasco de perfume. Então, os irmãos, vejam a situação, que eles começaram a colocar coisas. Não pode sair com uma agulha com furo, porque poderia trabalhar, né? Não pode sair com um anel que tem um selo, não pode sair com um broche de caracol, uma caixa de tempero, não pode sair com um frasco de perfume. Então, os irmãos, vejam a dificuldade. Não pode construir, não pode derrubar uma construção, não pode apagar um fogo, não pode acender um fogo. Irmãos, percebam a que nível que esse povo chegou, né, acrescentando mandamentos e impondo isso ao povo. Não pode acender um fogo, não pode apagar um fogo, né? Não pode escrever 2 letras, não pode apagar 2 letras para escrever 2 letras. Então, né? Para nós hoje é algo que, para mim, até sou um pouco engraçado, mas naquela época era seguido, era forçado a seguir, né? Veja, uma mulher não pode uma mulher sair com faixas de cabelo, sejam feitas de seu próprio cabelo, ou do cabelo de outra mulher, ou de um animal. E com uma faixa no cabelo, anéis no cabelo, uma rede de cabelo, presilhas. Não pode. Né? No pátio, não pode sair com lã nos ouvidos, com lã nas sandálias, com lã que tenha usado como toalha no seu período menstrual. Não pode ir com pimenta, punhado de sal, qualquer coisa que ela coloque na boca. Então, vejam, né? E aí Jesus vem buscando a profundidade da lei, e não essas ordenanças vazias, que não têm sentido algum e não trazem edificação alguma para ninguém. Jesus curou um homem no sábado, e eles criticaram, quiseram matá-lo por causa disso. Então, os irmãos, vejam que lei vazia. A lei de Deus? Não, a lei que os homens inventaram, que eles acrescentaram nesse ponto. Então, os irmãos, percebam que não é, quando Paulo fala que a lei mata, não é a lei que Deus deu, é a lei que o povo estava inventando e seguindo, acrescentando, né? E aí que surge o problema, porque já não conseguiam seguir, né? Nós vemos isso lá no Antigo Testamento, o povo de Israel foi levado cativo, né? Pela Síria, pela Babilônia, e por quê? Não cumpriam a lei das ordenanças de Deus, né? E a lei, ela é boa, o mandamento é justo, santo e bom, que traz um bom relacionamento para com Deus e entre eles próprios. Agora o povo não seguia. Não é? E agora os fariseus e os escribas aumentaram as ordenanças e as proibições. E aqui eu li alguns aqui. Nesse livro tem muito mais. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas acho que deu para os irmãos entenderem, né, que eles acrescentaram muitas coisas vazias, sem sentido, né, que não precisava, e faziam disso a sua justificação. Né, a sua justificação. Então aí é um problema. Né? Então por isso nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Entretanto, os evangelhos
deixam claro que Jesus ensinou sobre justiça conforme que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonado pelos mestres judeus. Perceba, até sublinhei, né? No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela, já abandonada pelos mestres judeus. Então Jesus ele fala de profundidade, do amor, do coração, do sentimento, da verdadeira adoração a Deus, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí eles traziam mandamentos vazios, e Jesus aqui ele vem cumprindo já uma profecia lá de Jeremias 31 e 33. Diz assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Então veja, profundidade, mente e coração, não é algo externo, não é visual, é mente e coração. Então imprimirei as leis no seu coração, imprimirei as minhas leis na mente, lhes imprimirei minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão meu povo. Os irmãos vejam aqui, nesse texto, que é isso que Jesus quer, coração e mente, né? Não exterior, não forma, mas essência, né? Interior. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, como eu falei aqui das dispensações, é uma progressão, e Jesus ele vem no período da história para se cumprir nele todas as coisas, né? A continuação da revelação divina mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada nem estática. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Então, o ensino tem que trazer crescimento espiritual, a lei nos trazer crescimento espiritual. Agora, o fato de uma mulher sair com uma agulha, com um furo, vai acrescentar o quê na vida dela? De não poder sair com algodão no sapato, vai acrescentar o quê na vida dela? Então, eram mandamentos vazios. E esses salmos, está citado aqui na sua tela, Salmo 1, verso 2 e 3, Salmo 119, verso 1 e 97, eles falam coisas extraordinárias com relação à lei, que para pensar. Salmo 119, 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, porque andam na lei do Senhor. Então, cumpriu a lei do Senhor, é bem-aventurado e irrepreensível. 97. Quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Perceba que é interessante? Porque quando fala em lei, automaticamente vem na nossa mente algo ruim. Nossa, tem que cumprir a lei é ruim, é mandamento, é ordem, isso vai ser difícil. A lei tem uma conotação ruim na nossa mente muitas vezes. Mas olha o que o salmista diz: quanto amo a tua lei, quanto eu amo a tua lei. Salmo 119, 97. É esse o sentimento, meus irmãos. Porque a lei, quando interpretada da forma correta e vivida da forma correta, ela nos traz esse sentimento de amor, de gratidão, de paz, de alegria, de amor pela lei da palavra de Deus, porque ela traz benefícios para nós. É a comunhão com Deus, é a alegria. Ele fala que é minha meditação todo dia, né? Porque ele entendeu o que a lei significa. Não são somente ordenanças, mandamentos, né? Mas é amor, é a palavra de Deus. Né? E o versículo Salmo 1, verso 1 e 2, diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Então, essa é a essência, né? Quando se tem prazer na lei do Senhor. Que eu tenho certeza, quando as pessoas iam cumprir esses mandamentos que os fariseus e escribas tinham acrescentado, o povo não fazia com prazer. Muito pelo contrário, acho que estava nervoso de cumprir. Né? Então, trazer prazer. E aqui ele fala: na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o sentido. Aqui um trecho do livro Contra a Cultura Cristã, do John Stott. Eu achei esse livro sensacional. Os irmãos que puderem, comprem. Ele fala assim: a atitude de Jesus para com o Velho Testamento não foi de destruição e descontinuidade, mas antes de continuidade construtiva orgânica. Continuidade construtiva. Então ele continuou e ele veio aperfeiçoando. Ele resumiu sua posição numa simples palavra: não abolição, mas cumprimento. Então percebam, né? Continuidade construtiva, não veio abolir, mas ele veio cumprir.
cumprir. Esse texto de John Stott, ele tem muito mais coisa, né? Mas esse texto aqui eu quis trazer aos irmãos para tentar trazer mais clareza com relação a esse assunto. E agora, avançando um pouco no versículo 17, que é, não pense que vem revogar a lei ou os profetas, não vem revogar, mas cumprir. Né? Agora vai explicar aqui essa palavra cumprir. O verbo cumprir, do grego plerô, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir, literalmente. Então veja, Jesus ele não foi meramente um cumpridor porque ele obedeceu exatamente. Senão ele seria um outro fariseu, ele ia somente obedecer. Mas ele obedeceu, e a palavra cumprir aqui, ela é de completar, de encher até o máximo, né, fazer abundar, de suprir. Né? Então ele trouxe o verdadeiro sentido, ele trouxe completude à lei, ao mandamento. Né? Ele quem trouxe, elevou ao nível máximo da lei. Né? Ele trouxe o que havia de melhor, extraiu o que havia de melhor da lei. Está ali em Jesus, né? Está ali no Sermão da Montanha. Por isso que é importante, meus irmãos, esse texto para nós. Eu falei no início que muitos de nós esquecemos, voltemos ao Sermão da Montanha. Vamos ser confrontados? Sim, em tudo. Confrontados em tudo. Né? Então, por isso, nós temos que ler. Sim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele deu a perfeição, conforme nos revela essa expressão. Ele falava assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele fala, eu porém vos digo. Não está contrariando, mas está interpretando da forma correta. Né? Foi falado assim, mas agora eu falo assim. Né? Eu vos digo. Né? Ele traz para ele a responsabilidade. Esse texto, Mateus 5, 21 e 22, ele nos traz uma mensagem que é assim, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. A mensagem era essa, né? Não mate. Ele fala, e ainda, quem matar será sujeito a julgamento. Aí ele fala, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão, quer dizer, não é mais matar, somente se irar, estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será sujeito ao fogo do inferno. Então percebam, a palavra de Jesus, o próprio Deus, a exata expressão de Deus, dizendo que se você chamar algum irmão de tolo, está sujeito ao fogo do inferno. Não é necessário você matar alguém, mas sim irar com alguém já é motivo. Então Jesus ele deu mais profundidade. Ele deixou mais fácil de entender, mais simples de entender, e mais profundo, porque aqui traz o relacionamento. Né? E por isso que ele fala que o amor, quem vive o amor já cumpriu os mandamentos, porque se você ama o seu irmão, você não faz isso, não se ira, não se chama o seu irmão de tolo. Então nós vemos aqui Jesus cumprindo e aprofundando, né? Porque se você não se irar seu irmão, você nunca vai matar ele. Né? Então ele antecipa algumas coisas. Nesse livro ainda aqui, no comentário História Cultural do Novo Testamento, ele tem uma tabelinha que ele faz essa ponderação. Ele fala assim, eu vou ler alguns aqui. Por exemplo, Mateus 5, 27. O texto lá do Êxodo fala, não cometerás adultério. Né? A lei dada por Deus. Na interpretação contemporânea, que é o que os escribas e fariseus faziam, a mensagem era assim, adultério é um ato físico, tem que cometer o ato físico. É isso que era interpretado pelos escribas e fariseus. Tem que consumar o ato do adultério. Jesus, com a sua interpretação, dando mais profundidade, o que ele fala? Pensamento malicioso, até mesmo pensar maliciosamente em um membro do sexo oposto é adultério. Então, pensar maliciosamente de alguém do sexo oposto já é adultério. Então, os irmãos vejam que Jesus ele aprofunda, né? Ele deixa mais difícil. A lei, né, é a mesma. O que muda? Interpretação. Né? Os escribas interpretaram como um ato físico, adultério. Jesus não. Falou, pensou no seu coração, né, já está cometendo o adultério. Sobre assassinato, não matarás. É a lei. Né? Interpretação contemporânea. Os assassinos devem ser punidos pela sociedade. Jesus, com a sua interpretação mais profunda, a hostilidade em relação aos outros deve ser julgada por Deus. Então, o ato de ser hostil já é
o pecado, já descumpre o mandamento. A lei, cumprirás teus juramentos ao Senhor. Então não pode jurar em vão. Interpretação contemporânea. Somente juramentos feitos em nome de Deus devem ser cumpridos. Então veja o que os escribas e fariseus falavam. Só vamos cumprir os mandamentos, as promessas que fizemos em nome de Deus. Então eu falo, eu juro pelo nome do Senhor. Esse vai cumprir. Jesus fala assim, seja honesto, de modo que um juramento não seja necessário. Então tem que ser honesto sempre. Não precisa nem jurar. Tem que ser honesto sempre. Então percebam que Jesus vai aprofundando essa mensagem. Né? Então, mais um só, para os irmãos entenderem. A questão do olho por olho. Né? Olho por olho, dente por dente. A interpretação contemporânea. É adequado vingar-se quem lhe fez mal. Então, para os escribas e fariseus, tem que se vingar. Jesus ele fala assim, reaja generosamente àqueles que lhe causam mal, ao invés de procurar retribuição. Então percebam que Jesus ele traz algo muito mais profundo, com base em quê? No amor, na misericórdia. Né? Então nós vemos a profundidade da mensagem de Jesus. Diferentemente dos escribas e fariseus, que usavam a lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoava. Então eles abusavam do povo. Mateus 23:4, esse texto que está aí na sua tela, diz assim, Mateus 23, meus irmãos, se os irmãos puderem ler depois, Jesus faz duras críticas aos fariseus. Duras críticas, Mateus 23 inteirinho. Né? Tem muitos ais ali, chama de hipócritas, e aí vai, né? Então os irmãos leiam, não vou ler aqui porque o tempo não dá, mas leiam, Mateus 23. Olha o versículo 4. Eles atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Percebam, né? O porquê que Jesus vem confrontando. Lucas 11:46 também está aí na sua tela. Mas Jesus respondeu, ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com os fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Então percebam aí que Jesus ele vem contrariando esses ensinos, e por isso que ele vem trazendo uma interpretação nova. Porque o povo estava longe de Deus, desviado dos caminhos do Senhor. Não é? Então, vemos o problema aí. Né? Então Jesus, o que era visto por meio do decálogo dos profetas, concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Né? Então vemos aqui que ele cumpriu, né, nele a sua mensagem. A lei cumpriu-se em Jesus. O segundo tópico, já avançando, porque o tempo já está ficando curto, a letra da lei, a verdade do Espírito. Após o primeiro tópico, acho que tudo agora fica mais simples nos próximos tópicos. Eu me demorei mais no primeiro tópico, porque ele é uma base mais importante, que agora o restante vai ficar mais simples da gente entender, mais fácil. Né? Eu me demorei mais no primeiro tópico devido a isso. O que a expressão da lei, letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas, que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra Romanos 7, do 7 ao 25. Né? Então, essa letra, ela mostra, expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas, que revela o pecado, né? E daí leva à condenação. Então, vamos ver aqui num texto de Paulo, Romanos 7, ele diz o seguinte, que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Então percebam, como Paulo é claro aqui. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobiça. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Então ele não conhecia o pecado, até que a lei falou assim, não cobiça. Ele falou, agora eu sei que é cobiçar, então ele comete. Né? Houve um tempo, ainda, Romanos 7, 9 a 11, houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte, né? Pelo que ele escreveu já antes, né? Que daí ele passou a conhecer o pecado, pelo mandamento que lhe foi dado. Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou. Por meio do mandamento, me matou. Seguindo aqui o texto, agora o versículo 12 ao 14, e tudo aqui, meus irmãos, eu coloquei na versão NAA, né? Para que fique um pouquinho mais
É com o português mais atualizado, né? Assim, a lei é santa, o mandamento é bom, é santo, justo e bom. Então veja que o apóstolo Paulo ele não contraria a lei aqui, não traz a contradição, né? Ele segue a linha de Jesus, né? Do cumprimento. Então aqui eles vejam que é um erro nós falarmos que a lei foi abolida, né? Já vimos sobre isso. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar isso como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força pelo pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão pelo pecado. Então, Paulo vai seguir esse texto aqui, falando do conflito, né, em cumprir a lei e o fato de nós sermos carnais. Agora, depois lemos esse texto aqui, esse texto da lição fica um pouco mais simples. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como um paidagogos do grego, isto é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Então veja que a lei, mostrando a sua força de mostrar o pecado, mostrou a necessidade de vir um Salvador, de vir alguém para livrar as pessoas daquela maldição, vamos dizer assim, pelo não cumprimento. Então, tudo isso nos leva a Jesus. Gálatas 3:24 diz o seguinte: de maneira que a lei se tornou nosso guardião, ou nosso pedagogo, nosso guia, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então a justificação ela é pela fé, não é pelas obras, não é pela lei. Né? Então nós vemos esse ponto. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento, para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Não é? Então os profetas do Antigo Testamento, todos vieram para despertar o povo. Né? Em períodos tristes, difíceis, o profeta surgia para despertar o povo. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas fria e sem vida, como nós já vimos aqui, que eu até mostrei alguns exemplos. A perspectiva teológica da lei, para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial ou civil. Né? Então, são três coisas, né? Três coisas: moral, cerimonial e judicial. Já quero adiantar que a lei moral nós devemos cumprir. A lei cerimonial cumpriu-se em Jesus. Todos aqueles sacrifícios, tabernáculos, rituais de adoração, cumpriu-se em Jesus. E o judicial ou civil era para o povo de Israel especificamente, porque eram ordenanças com relação ao leproso, ao leprosário, ao viver em comunidade, em sociedade. Né? Então nós vemos ali que o cerimonial cumpriu-se em Jesus e o judicial civil era específico para o povo de Israel. Agora, mandamentos morais, aí Jesus os confirmou. Jesus os aprofundou. Então a lei moral, para deixar claro, envolve os 10 mandamentos. É constituída de mandamentos diretos de Deus. A lei cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. Né? Então é relacionado à adoração de Israel, leis cerimoniais. Se essas leis fossem válidas para nós hoje, nós teríamos que criar animais em casa para trazer os animaizinhos para sacrificar no templo. Né? Então não nos cabe. Né? Por isso que na Assembleia de Deus nós não temos candelabro, não temos a arca, tudo se cumpriu em Jesus. Né? Inclusive sendo o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, aquele que morreu de uma vez por todas. Né? Em Hebreus é muito claro com relação a isso, que ele trouxe um mandamento novo, melhor, o Novo Testamento, um Testamento novo. Né? Então é um pacto melhor, né? Que progrediu, que evoluiu em Jesus, tudo se cumpriu nele. Judicial ou civil tem a ver com as diversas responsabilidades civis, individuais ou sociais, né? para o povo. Um exemplo, meus irmãos, eu anotei aqui, Deuteronômio 24, versículo 10 e versículo 11. Um exemplo. Fala assim: se você emprestar alguma coisa ao seu próximo, não deve entrar na casa dele para lhe tirar o penhor. Fique do lado de fora, e o homem a quem você fez o empréstimo trará o penhor até você. Então veja, só é um mandamento de relacionamento entre eles, né? Para o povo de Israel. Né? Para o povo de Israel. Então, e muitos outros. Então, são com relação a relacionamentos específicos ao povo de Israel.
Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa, segundo o seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. Esse é o problema. Esse é o problema. Que viam o quê? Se eu cumprir a lei, que tinha muitos mandamentos, eu poderia me salvar pela obediência, né? E é aquilo que eu falei lá no começo, né? A gente não vai ser salvo pela prática da lei. Nós praticamos porque nós somos salvos. Praticamos porque nós somos salvos, né? Então, aí pode perguntar assim: ah, mas e no tempo da lei? Era salvo pela lei? Também não. Também não. Até no tempo da lei, as pessoas eram salvas pela graça, porque ninguém merece ser salvo, né? A graça de Deus é quem traz a salvação. No livro Dicionário Teológico, do pastor Claudionor Corrêa de Andrade, ele escreve um negócio que é interessante. Ele fala assim: a graça sempre esteve presente em todas as etapas da história humana. Em todas as dispensações, a graça sempre esteve presente. Se Adão foi salvo na dispensação da consciência, foi pela graça. Moisés e Arão o foram na dispensação da lei. Também foram pela graça de Deus. Sem a graça, ninguém haveria de ser salvo. Apesar de estar na dispensação da lei, ainda assim foi pela graça de Deus. A graça sempre esteve presente. Se a gente for olhar todo o período da Bíblia Sagrada, nós vemos a graça presente ali, a misericórdia de Deus presente ali, sempre, sempre, sempre. Nós estamos agora na dispensação da graça, onde está mais patente. Paulo nos fez uma exposição sobre a graça, está muito mais claro para todos nós. Mas, mesmo na lei, a salvação é pela fé, é pela graça, né? Olhando para Jesus. Vamos avançar aqui. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Gálatas 2,16 diz o seguinte: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Percebam, as obras da lei não salvam, né? Coloquei o texto aqui, né? Como eu já li, eu vou avançar para o próximo. Tito, capítulo 3, versículos 5 ao 7, diz assim: ele nos salvou, não por obras de justiça, até porque Isaías diz que as nossas obras de justiça, para Deus, são trapos de imundícia. Então, por mais moralista que eu seja, por mais legalista que eu seja, tudo que eu fizer de melhor aqui, para Deus são trapos de imundícia. Quer dizer, não serve para nada. Não serve para nada. Né? Então, a nossa misericórdia, a nossa justificação está em Jesus mediante a fé. Né? E assumimos a justiça dele, não a nossa. Né? Então, de novo, ele nos salvou não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Veja que Paulo ele é muito claro nesse ponto, né? Nesse sentido. O terceiro subtópico, a lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento. Obedecemos perfeitamente à lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. Ele cumpriu tudo, já falamos bastante sobre isso. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso hoje os cristãos são declarados justos por mérito da obra de Cristo. Somos justos por mérito da obra de Cristo, de modo substitutivo. Quem era para morrer na cruz? Era eu, era você, todos nós. Mas Jesus morreu por nós e de uma vez por todas. Como um cordeiro perfeito, ele morreu por todos. Romanos 3, verso 22 ao 24, diz assim: é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos pecaram. Todos, ninguém, por mais justo que seja, não dá. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então os irmãos percebam aí o reforço sempre de Paulo com relação a isso,
né, que sempre tem que ser a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, vamos praticar as obras de justiça do Sermão da Montanha, não para ser salvos, mas porque nós somos salvos, porque nós nascemos de novo. É diferente. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3 e 6 diz assim: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele nos capacitou. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Qual letra mata? É os mandamentos que Deus deu? Não. A letra que mata é a letra que os fariseus estavam pregando. É esse aumento da lei, viviam segundo a lei, viviam segundo a palavra, viviam buscando salvação pela letra, e aí ela mata. Mas quem traz vida? É o Espírito Santo de Deus. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus Cristo, que gera vida, não mais na letra pesada da lei, que gera a morte. O Espírito Santo traz vida em Cristo, e grava a vontade de Deus em nossa consciência. O Espírito Santo traz vida em Cristo. Romanos 8:2, porque a letra do Espírito dá vida em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Então essa letra é a lei do Espírito de vida, né? Então agora é diferente, né? É uma lei do Espírito, que é em Cristo Jesus, né? Então nós vivemos em Cristo, nessa nova verdade. O quarto subtópico, vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, a propósito da lei para os cristãos, o apóstolo Paulo responde essa questão mostrando que a lei é santa. Romanos 7:12. Assim, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ela está estabelecida. Romanos 3:31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Nós confirmamos a lei. E ela se cumpre no amor. Se cumpre no amor. Romanos 3:8. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor, de uns para com os outros. Porque quem ama o próximo, cumpre a lei. Percebam esse slide aqui, meus irmãos, ele é muito completo. Né? O pastor, escritor da revista, né, o pastor Ziel, ele escreveu muito sabiamente. Né? Então, se cumpre no amor. O texto de Paulo aqui, é claro, quem ama o próximo, cumpre a lei. Porque quem ama o próximo não vai descumprir nenhum dos mandamentos, nenhuma das ordenanças. Não vai descumprir, não vai matar, não vai roubar, não vai prostituir, não vai cobiçar, não vai. Né? Então, tudo se cumpre no amor. Gálatas 5:14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Então perceba aí também a profundidade, que o apóstolo Paulo tem a mesma linha de pensamento que Jesus, né? Porque o próprio Jesus se revelou a ele e o ensinou, né? Assim ele disse. E ela é operada atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do crente. Então é o Espírito Santo que opera isso em nós hoje. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da morte e do pecado. Então, o Espírito a lei do Espírito da vida em Cristo. Né? É Ele que dinamiza isso dentro de nós. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa, por meio do Santo Espírito, e implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei, né? Que é o amor. Terceiro e último tópico, ele é menor. Né? O segundo tópico tiveram 4 subtópicos, então, portanto, o terceiro tem 2 apenas. Quem é grande no reino de Deus? Né? Aí já fala do versículo 18 e 19 de Mateus 5. Mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Então, o cumpridor da lei de Cristo e aquele que ensina é o grande no reino de Deus. Né? Da lei de Cristo, é essa que ele ensina no Sermão do Monte. Assim como discípulos de Cristo, cidadão do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Então, nasce de novo, aceita Jesus, nasce de novo, é regenerado, né, é justificado pela justiça de Cristo. Agora tem condições para cumprir a verdadeira justiça de Cristo, que é o amor
Quem faz isso? Quem opera isso em nós? É o Espírito Santo. Né? Então, João 1, 16 e 17 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça, sobre graça. Então, é graça sobre graça, vê? Um acréscimo. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Né? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então veja que Jesus ele veio para acrescentar, para somar, para cumprir, que nós sabemos que é o que ele trouxe a perfeição, a completude. Né? O segundo e último, a justiça do reino de Deus. A compreensão da justiça do Antigo Testamento, baseada no binômio lei e obra, não veja, binômio lei e obra, gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificar a si mesmos. Então eles viam a lei, praticavam, nem tudo, como Jesus até os criticou, nem tudo, mas eles praticavam, cobravam das pessoas, então por isso eles se achavam melhores que os outros. Por isso se achavam melhores do que as outras pessoas. Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça do reino de Deus é interior, moral, espiritual. Não se trata mais daquela velha justiça exterior, cerimonial e legalista. Porque era tudo exterior, meus irmãos. Exterior, né? Era cerimônias, legalista, baseado na lei. Né? E Jesus vem trazer vida. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior dos escribas e fariseus. É uma justiça mais sublime, elevada, interior. Como eu falei, os escribas e fariseus, sua justiça ela era muitas, no sentido mais horizontal, de quantidade. Mas Jesus ele deixou elas mais simples e mais profunda. Né? Então, a nossa justiça deve exceder a deles. Em quê? Profundidade. Que é isso que Jesus trouxe. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim entrar no reino de Deus. Meus irmãos, essa é a nossa lição. Chegamos aqui à nossa conclusão. Né? Eu espero que os irmãos tenham acompanhado. Essa lição que é extraordinária. Leia a nossa revista, né? Dá uma refletida aí, porque é bastante interessante. Não perca nenhuma aula. Né? Você vai ser muito abençoado, vai ser confrontado, com certeza, e muito confrontado, né? Mas isso é bom para nos trazer para o centro da vontade de Deus e assim cumprir a sua justiça. Conclusão, Jesus não veio para desfazer a lei, nem viveu como um legalista, porém soube conservar o que havia de bom na lei antiga, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhantes ao caráter e conduta dele, de Jesus, deixando de lado toda a frieza espiritual e aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar e também deixando aos irmãos que hoje temos nosso culto, grande culto, né? Todo culto aqui, meus irmãos, tem sido uma bênção. Às 18h30, culto da família. Você vem para cá e não sai do jeito que você entrou. Você vai ser renovado pelo poder da palavra de Deus. Né? O Senhor sempre está presente em nosso meio. Temos sempre grandes mensagens e a presença do Senhor tem se manifestado graciosamente, com muita misericórdia em nosso meio. Vamos orar e encerrar. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade, pela palavra aqui que nos foi ministrada, pela graça que o Senhor nos deu, pelos ouvintes, pelas pessoas que estão assistindo essa aula, que o Senhor possa acrescentar, nos fazer entender e viver e cumprir a palavra do Senhor corretamente, né, em nossos corações, na nossa vida, amando o próximo como a nós mesmos. Pai amado, seja conosco, nos abençoa, pedimos tua misericórdia e tua graça, que possa nos abençoar o nosso dia, o nosso domingo, que você possa estar conosco todos os dias. Nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.